Exorcista, o Devoto. Fiquem por aí que eu vou contar pra vocês sobre esse filme aqui hoje no Direto do Bunker. Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do Direto do Bunker. Eu sou Giuliano, o seu anfitrião, e hoje eu trouxe para vocês finalmente a resenha, meu comentário, a minha observação, a minha opinião sobre Exorcista, o Devoto, que finalmente estreou aqui no Brasil. E a expectativa, o hype era muito grande em cima desse filme. Há anos estão falando possivelmente de uma sequência de O Exorcista. Valia a pena, não valia a pena? Quem vai dirigir isso? É um clássico incontestável. Não se deve mexer, não se deve fazer um remake. Finalmente os estúdios, vamos dizer assim, gananciosos como são, por que não fazer? É claro, pensaram, repensaram, envolveu dinheiro, obviamente. Existia a possibilidade, claro, de que se fizesse aí uma montanha de dinheiro com o hype que está agora o filme de horror, o filme de gênero, né? O horror está crescendo muito, vide aí os recentes A Bruxa, Hereditário, tudo isso. Vamos refilmar O Exorcista. Mas quem dirigiria isso? Quem seria responsável por fazer esse remake? Finalmente contrataram David Gordon Green, que foi responsável aí por ressuscitar Halloween, o famosíssimo Halloween Michael Myers. Na verdade ele não ressuscitou, na minha opinião. O primeiro ainda é um pouco aí... Poxa, criou uma certa expectativa. Não é que a coisa não é ruim assim, o diretor é até bom. Vamos lá, vamos acompanhar essa trilogia toda, vamos ver o que ele vai fazer com os próximos. Aí vieram Halloween Ends, Halloween Kills, e ele realmente assassinou, ele conseguiu assassinar a trilogia toda mais do que o próprio Michael Myers. Os filmes são muito ruins, David Gordon Green conseguiu a proeza de destruir Halloween. Ok. Ficou por isso mesmo, e já se falava, como eu disse no início do episódio aqui, de uma possível refilmagem de O Exorcista, o clássico dos clássicos, o magnum opus de William Friedkin, esse diretor aí que infelizmente nos deixou recentemente, também responsável por Operação França e tantos outros clássicos incontestes. Mas O Exorcista foi um divisor de águas. Pode-se dizer que o cinema de horror psicológico, não aquele horror trash, aquele horror slasher, não, o horror psicológico, aquele que fica na tua cabeça depois que você assiste, te dá aquela gelada na espinha. Esse foi o divisor de águas. Pode-se dividir o cinema de horror, o cinema clássico, na acepção maior da palavra, horror psicológico, com antes e depois de O Exorcista. William Friedkin foi um diretor guerrilha filmmaker, daquele mesmo que vamos fazer. Dizem que ele dava tiros no set, né, com espingardas para assustar os atores, para eles entrarem no clima. No final ele deu uns tapas no rosto do padre, porque era um verdadeiro padre na cena final, para quem assistiu O Exorcista, não vou ficar dando spoilers aqui. Era um padre mesmo que ele contratou para fazer uma cena final, não a cena de possessão, mas existe aquela morte no final do filme, o padre vem para dar uma extrema unção, para benzer ali a pessoa que está para morrer. Enfim, eu não vou ficar dando spoilers aqui. Era um padre verdadeiro e o William Friedkin chegou a estapeá-lo no rosto para conseguir a emoção que ele realmente esperava do personagem. Enfim, se você ainda não viu O Exorcista, se você cometeu esse sacrilégio de ainda não ter assistido O Exorcista, faça isso. Tudo que você ouviu falar é isso e mais. É um filme excepcional. Bom, depois do primeiro Exorcista, fizeram O Exorcista, o Herege, uma trecheira total. John Boorman, um bom diretor, mas acabou detonando o filme, né? Tudo que se viu no primeiro ele conseguiu detonar aí na sua sequência, vamos dizer assim. Depois veio o terceiro, que foi dirigido por ninguém menos que William Peter Blatty, que foi o autor do livro que deu origem ao filme. William Peter Blatty, que não tinha experiência como diretor, ele era escritor, dirigiu Exorcista 3, Legião, baseado no livro que ele mesmo escreveu, e não é que é um bom filme. Eu gosto bastante de O Exorcista 3. Depois do primeiro, é uma excelente sequência, porque o segundo você tem que deixar de lado, não é? Não vale nem a pena passar perto. Esse terceiro é muito bom, com uma tensão, personagens bem desenvolvidos, George C. Scott. É um bom filme, vale a pena assistir. Depois veio Exorcista 4, inclusive eu fiz aqui, vou deixar no card, um comentário, uma resenha sobre 2 exorcistas que saíram à época. O estúdio não ficou satisfeito com a primeira filmagem e refilmaram, contrataram Renée Harlin para fazer um outro filme em cima daquele com o mesmo ator, quer dizer, Stellan Skarsgård interpretou o famoso padre Lancaster Marin.
imortalizado por Max von Sydow na primeira versão de 73. Stellan Skarsgård, grande ator, fez o padre Merrin, novo, jovem ainda, entendeu? Mas ele teve que fazer o filme 2 vezes porque o estúdio não gostou da primeira versão. Assistam essa resenha que eu fiz. Enfim, chegamos então por fim, para não se delongar, a Exorcista o Devoto. Olha, por favor, não tem como falar o quanto esse filme é ruim, enquanto ele conseguiu destruir tudo que foi cementado desde 73. A direção tem uma mão pesada, talvez ali no início tenha alguma coisa que vale a pena, inclusive ele emula a famosa cena do cão brigando, os cães brigando ali, que tem no famoso, né, aquela famosa cena no primeiro Exorcista. Começa mais ou menos e tal, mas depois disso descamba ladeira abaixo. Nós temos aí o personagem de Leslie Odom Jr., é um bom ator, gosto do Leslie Odom. Ele vai para o Haiti com a esposa que está grávida, tem aquele terremoto, a esposa então, olha, você escolhe entre eu e a nossa filha que está para nascer, entendeu? Ele escolhe a filha, a esposa infelizmente não aguentou a coisa toda do terremoto, ela se acidentou, tudo bem, passam-se 13 anos, está lá ele cuidando da filha adolescente, escola, aquela coisa toda, ela encontra com uma amiguinha, essa amiga também da mesma idade, filha de uma família católica muito fervorosa, as duas vão para um passeio na floresta, nos arredores ali da cidade, e resolvem, adolescentes, brincar com conjurar espíritos ou o que é que seja, acham lá alguma coisa, vão para o meio da floresta, brincam ali de conjuração de espíritos ou o que quer que seja isso, somem por 3 dias, todos ficam desesperados, onde é que estão as garotas, temos que achá-las, mas faz-se toda a cidade inteira sai à busca das meninas, 3 dias depois elas são encontradas, mas de cara percebe-se elas não são as mesmas. O que sucede-se depois disso é um sem número de blasfêmias tentando emular o primeiro filme, Reagan está no inferno, is in hell, e aquela she's in hell, então a mãe, a brilhante, que foi interpretada brilhantemente por Ellen Burstyn, ela retorna ao filme, sabe-se lá porque o diretor conseguiu convencê-la a retornar, diretor esse David Gordon Green, como eu disse no início do episódio, conseguiu destruir Halloween, agora ele está fazendo o mesmo com o Exorcista, dizem que será uma trilogia, eu espero que ou troquem o diretor ou que não seja uma trilogia, porque esse agora é simplesmente péssimo. Devoto eu não sei de quê, devoto a destruir o filme. A cena de exorcismo é horrível, como eu estava falando agora há pouco, Ellen Burstyn retorna ao filme, eles conseguiram convencê-la, talvez tenha sido por uma tonelada de dinheiro, o que é que seja, embora ela não precise disso de forma nenhuma, segundo eu li em algum lugar, ela doou esse dinheiro todo, o personagem dela está perdido no filme, porque ela foi a mãe, obviamente, da personagem de Linda Blair no primeiro filme, então ela volta, diz que não encontra a filha já há anos, escreveu um livro a respeito, eles a chamam porque ela tem experiência com isso. Obviamente que não conseguiram sustentar o roteiro na personagem dela, ela está perdida, as garotas esforçam-se, não é um demérito, elas esforçam-se no papel, são 2 adolescentes, mas a direção de Gordon Green é pesada, o roteiro a 4 ou 6 mãos, se não me engano, é ruim. Você não tem uma empatia com os personagens, as cenas de exorcismo são horríveis, do próprio lado do demônio, da garota que está possuída, não tem qualquer emoção, talvez uma coisa ou outra, não tem nada que lhe faça gelar a espinha como o primeiro, que entre no seu psicológico, então o filme é simplesmente ruim. Eu não sei de onde desengavaram que David Gordon Green seria o diretor ideal para fazê-lo, mas definitivamente não o foi. Espero que encerrem isso por aqui antes que cometam mais sacrilégios ou que mudem imediatamente o diretor. Existem sim bons diretores que conseguiriam fazer isso. Então o que nós temos é um filme ruim, o diretor tem a mão pesada, os personagens não são bem desenvolvidos, enfim, no final das contas é até um sacrilégio terem feito um filme desse. Eu espero ou que troquem o diretor ou que parem definitivamente de mexer nesse clássico. Aliás, eu não sei por que os estúdios insistem tanto em fazer remakes de clássicos. Tá, tudo bem, alguns até funcionaram. Em alguns momentos, talvez aí remotos, alguns remakes funcionaram, mas existem clássicos que não podem ser tocados. William Friedkin deve estar se revirando agora no túmulo, ou trocam David Gordon Green, ou param agora. Existem bons diretores que podem fazer esse filme aí, essa trilogia, seguir com essa trilogia. Eu não vou ser totalmente um cético e dizer que não possa continuar, mas depois desse primeiro, as minhas expectativas, se já eram baixas, ficaram ainda menores. De qualquer forma, confiram o filme.
Você que estiver aí com curiosidade, mas já vai esperando. Eu quase me levantei no meio da sessão e fui embora. Já vai esperando, não é nada do que você viu no primeiro. Se você ainda não viu o primeiro e o terceiro, chequem. Bom, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram dessa resenha, deixem comentários, críticas, inscrevam-se no canal para fortalecer o trabalho, para dar aquela moral que eu continue fazendo o meu trabalho aqui, fazendo essas críticas para vocês, esses comentários. E eu os vejo todos na próxima aqui, direto do bunker. É isso aí. Valeu demais.